Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais um redemoinho, mais uma conversa no olho do redemoinho. Essa é uma edição especialíssima porque por três motivos. Primeiro motivo, vai ser a primeira conversa aqui nesse canal com três pessoas. Até agora sempre eu falando com alguém. Dessa vez eu vou falar com duas pessoas, que são as duas outras especialidades dessa edição. A Rose Karime Ponce e a Tuca Fontes, cujo nome de batismo é Sebastiana, como ela acabou de nos lembrar, e que é um nome lindo, deve ser mencionado também. Eu tenho a honra e a alegria de ter as duas aqui comigo, elas são referências para mim, de sabedoria feminina, de sabedoria humana. E eu não vou falar muito de cada uma, que eu prefiro que cada uma fale logo, quero passar logo a palavra, porque eu estou com muita vontade de ouvir as duas. Mas eu digo o seguinte, eu, pelo menos, elas me corrijam depois, né? Mas eu, pelo menos, eu diria que são duas mestras, duas pensadoras, duas curandeiras, duas xamãs e duas ativistas. São tudo isso. E a gente vai falar sobre um grande tema. Essa conversa é uma das mais abertas que eu já fiz, porque a gente não ficou decidindo questões antes. Só tem um tema, que é o sagrado feminino. É um tema que está, né, com muita força correndo por aí. Grupos estão sendo criados de vários tipos, de várias correntes, e eu tenho essa honra de poder conversar sobre esse tema que interessa, acho que a todos nós, homens e mulheres, com essas duas mulheres incríveis. E então eu vou agora já passar a palavra para elas, e eu vou pedir para cada uma delas se apresentar rapidamente e contar um pouquinho, né, fazer um resumo da sua trajetória para as pessoas que estão ouvindo, assistindo e não conhecem, né, cada uma delas, possam saber, mas de onde vêm as falas, né, e as experiências. Então, já passo a palavra, vou passar então a palavra para a Rose primeiro. Rose, por favor, apresente. Tudo bem com você, querida? Tudo bem? Bem, tudo em Ótimo. paz. Que gratidão, né, por esse convite, por me trazer aqui para conversar com você, com a Tuca, né, que a gente, de alguma forma, se acompanha mesmo nesse silêncio, né, porque nem toda, né, admiração precisa ser exposta o tempo inteiro. Às vezes a gente admira pessoas quietinho, só vendo a caminhada. Então, Tuca, saiba disso, viu? Que também existe essa admiração de eu observar teu caminho, de eu ver tua história. É muito legal estar aqui para a gente trocar. Acho que a gente pensa muito próximo algumas coisas e é muito legal estar aqui. Então, gratidão, viu, por esse espaço aberto para a gente poder falar, né, sobre isso, falar sobre esse lugar do sagrado feminino. Falando de mim um pouquinho, de todas as coisas que você falou, eu me identifico muito com a pensadora. É impossível você aprender, né, sem você entrar em processos, né, de consciência, com a ativista e com a curandeira. E eu ligo muito a ativista à curandeira. É quase impossível separar uma parte da outra, né, porque as curandeiras, né, ou as bruxas, seja lá como as pessoas gostam de falar, sempre foram as que cuidaram dos seus clãs, das suas vilas, dos seus vilarejos, das suas aldeias, e não tem como você cuidar sem ser uma ativista, né, sem lutar por aquilo que você cuida. Então, são esses três lugares que eu me encaixo mais, né? A curandeira, porque faz parte, né, do caminho, curar, ou não é nem curar, porque a gente não cura, a gente se coloca como ponte para que as pessoas encontrem a cura dentro delas, né? A gente precisa abandonar essa ideia, inclusive, um pouco egóica, de que a gente é cura de alguma coisa, né? Porque nós também estamos em processo de cura,
o tempo inteiro. Cada momento a gente encontra, né, esse lugar escuro para a gente pular ou para a gente olhar e subir um degrau, comparando até a vida num grande videogame, né? Para você passar de fase no videogame, você tem que enfrentar os seus desafios, você tem que ir para esses lugares, e a vida eternamente é isso, essa busca por essa melhoria. E eu acho que é isso, a Rose é isso, a curandeira, que aí está incluído, né, a rezadeira, porque uma curandeira sempre é uma rezadeira, e uma rezadeira sempre é uma curandeira, e a ativista, isso é uma faceta minha que não tem como abandonar, e a pensadora. Então, é isso. Sou essas são as 3 partes mais fortes de mim. O resto é seu olhar. E eu fico muito grato por esse olhar para a minha pessoa. Obrigado, Rose. Então, Tuca, por favor, presente. Primeiro, coraçãozinho, né, fica explodindo de alegria aqui de estar tendo essa conversa com vocês. Bem isso mesmo, né, Rose? Eu te acompanho já faz uns anos, muito antes de pensar em ter qualquer trabalho com mulheres, porque como você bem coloca, eu falo aqui para as mulheres que vêm no meu Sagrado Feminino, no meu instituto, que como é que se forma guardiã do Sagrado Feminino, né? Essa é uma pergunta que angustia muita gente. E eu falo se curando. Eu acredito nisso, é assim que eu me tornei. Estou me tornando uma guardiã do Sagrado Feminino, me curando. E então, gratidão pela oportunidade aí. E você é uma mestra do meu grupo. Não só de mim, né? Me guia muito, nos orienta muito. É aquela pessoa que está sempre puxando a gente para a realidade. Ei, presta atenção. Está distraindo com o que não deve. Presta atenção. Gratidão por você existir, mana. E quem sou eu? Bom, Flávia, gratidão por esse olhar tão amoroso que você tem com relação à minha pessoa, com relação à minha missão de vida que se manifesta no Nyanderu. Né? Quando o Nyanderu nasceu, foi essa materialização de um sonho de mundo, de fazer alguma coisa a mais pelo mundo que me acompanhava a vida inteira. E a gente tem partilhado, e você me faz crescer tanto cada vez que a gente conversa, e não vai ser diferente hoje, com toda certeza. Gratidão por esse seu olhar, por esse seu coração tão maravilhoso, que eu aprendo cada dia um pouco mais, me aproximo um pouco mais, e por essa oportunidade também sou muito grata. Quem sou eu? Eu muito pouco paro para pensar sobre quem sou eu. Mas, assim, já há uns anos na caminhada dessa cura com as medicinas da floresta, eu tenho reaprendido quem sou eu. E uma das coisas que tem aparecido mais recentemente é exatamente essa minha origem, que me faz ser quem eu sou hoje, vivendo no centro de São Paulo, aqui no bairro da Luz, né, da Santa Cecília. É aqui que eu vivo, é aqui que eu moro, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu tenho um instituto xamânico. E eu nasci lá no interior do Piauí, no meio da Juremeira, né, no meio das onças, das cobras. E aí isso tem aparecido mais. Mas então, para falar para vocês quem sou eu nasci lá, longe pra caramba. Não tenho muita clareza de minha ancestralidade indígena, mas eu sei que ela existe. Eu cresci ouvindo falar que minha bisavó, aquelas histórias, minha bisavó foi pega numa aldeia, né? E os homens contavam isso com muito louvor. Isso é um determinante, com toda certeza, para eu fazer o que eu faço hoje. Mas vim para São Paulo muito cedo, com 11 anos, e aqui eu me tornei a cidadã que eu sou. Então, tenho aí a formação em Ciências Sociais, que é uma paixão, não é muito mais que uma graduação, é uma paixão. Ter feito Sociologia, Antropologia, me fizeram ser quem eu sou agora, porque foi isso que abriu portas para eu fazer trabalhos com populações vulneráveis e que agora tem chegado
em mulheres vulneráveis, em mulheres indígenas vulneráveis, em mulheres, população de rua vulneráveis, e esse grupo todo que o mundo não deseja. Então, se não fosse ciências sociais, eu não teria chegado até aqui. A gestão pública, eu sou servidora pública, aqui na Prefeitura de São Paulo, tenho algumas especializações nessa área de gestão pública, direitos humanos, e aí é bem recente a chegada do aprendizado e da jornada de cura com as medicinas da floresta e com a curanderia. E aí ao longo da nossa conversa, eu vou falando, mas eu tenho algumas matrizes muito importantes que são mulheres latinas, né, que eu vou apresentar um pouco. Uma delas é essa que está aqui com a gente hoje, que eu conheço há um tempo e acompanho as produções dela há um tempo. Só te vi pessoalmente uma vez, muito rapidamente, foi no último EBX, mas aí, né, ficamos eu fiquei quietinha, a gente estava se formando aqui, mas essa sou eu. Então, hoje eu sou presidente aqui do Nhanderu, sou presidente, né? Sou uma das fundadoras, junto com meu marido, com o Adriano, e mais um grupo de amigos, que é uma obra que acolheu esse sagrado feminino que hoje eu estou construindo, né? Estou dando forma para ele, que acabou de ser batizado de Clã das Onças. Esse nome tem muito a ver com a minha origem, né? Eu cresci ouvindo minha mãe falando: o fulano vai matar uma onça. E eu falava: mas por que vai matar onça? Porque comeu um bode. E eu, com 8 anos, sei lá, 9 anos, eu falava: mas por que vai matar a onça? Tem tanto bode. Deixa a onça. Então, na minha infância, rondava muito isso, de ver as pegadas da onça, de ouvir falar que a onça comeu o bode de não sei quem. E aí eu brincava e falava para minha mãe: então, cria bodes para a onça comer, porque onça não tem muito no mundo, e bode tem. E aí depois, muitas brincadeiras. O Adriano, meu marido, fala: não tem mais onça no Piauí, você era a última. Agora você está aqui, acabou as onças do Piauí. E esse nome foi um presente, assim, desse trabalho, né, que a gente tem feito aqui, grupo de mulheres. É isso, gente. Eu já estou me alongando logo na apresentação, né? Beleza, a gente está tranquilo. Rose, como a Tuca falou da ancestralidade indígena, né? Só queria passar essa bola para você falar um pouquinho disso, porque acho que é importante, né? Você é Guarani, não é isso? Eu sou, por parte de pai, eu sou Guarani. Meu pai e minha avó paterna, né, eram guaranis. Minha avó era uma rezadeira, daquelas boas rezadeiras, né? E eu cresci muito, assim, o meu pai, eu vou contar até uma coisa assim que eu não falo, né, publicamente. O meu pai vivia numa cidadezinha chamada Bocaina, em Mato Grosso, né? Depois que a aldeia, né, aquelas histórias que a gente conhece das as aldeias destruídas e tudo mais. E com 22, 23 anos, descobriram os verde-olivas da vida, descobriu, né, ele lá, e obrigaram ele a servir o exército, né? Então ele teve que, ou ele ia preso, né? Porque aquela coisa, o indígena não conhece, né? Aqueles que viviam realmente no meio lá do mato não conheciam essa história de eu sou obrigado a me alistar, aquelas coisas todas. E então para ele estava só vivendo a vida dele. E aí ele foi obrigado a servir o exército, e isso rompeu um pouco, muito, né, dele com a tradição. Mas uma coisa que meu pai sempre falou para mim, assim: nunca se esqueça que você é uma Guarani. Nunca ele falava isso para mim, assim, sempre. Então isso ficou muito guardado na minha alma, sabe? Nunca se esqueça. Mesmo com todo o peso que isso teve na minha infância, porque nós saímos de Mato Grosso na época, em 68, quando a ditadura estava, né, no auge. Aí meu pai foi tirado de Mato Grosso para vir servir em São Paulo, onde ele era mais útil, né?
E, inclusive, ele foi preso porque ele não aceitou fazer parte daquelas loucuras de tortura e aquela coisa toda. Então, a gente ficou algum tempo sem vê-lo, sem falar com ele, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E essas são algumas histórias meio submundo, porque a gente... Estou falando publicamente, não, espero que não chegue tão longe isso, porque é uma coisa que você não pode abrir muito, né? Dessa sua história ligada a esse povo. E aí, em São Paulo, você encara uma outra realidade, porque são pessoas brancas, desde sempre, muito maldosas, porque eu sofri bullying muito tempo na minha vida, né, por conta do meu nariz, por conta da minha cor, porque, né, você é diferente, né, do meio que você caminha. Então, o meu sonho quando eu era criança era crescer para poder fazer cirurgia plástica e tirar, sabe, a minha marca registrada, né? Meu pai vivia me explicando isso, mas isso é você, né? A tua história. Eu custei para compreender isso por toda a dor que veio, né? Por todos os apelidos que eu ouvi, e eu ouvia que índio era vagabundo, né? Era isso que se ensinava nas escolas, era isso que estavam nos livros de história. Então, era um conflito muito grande interno meu de viver isso. Eu vivia num mundo branco, onde a minha raiz indígena em casa era muito forte, porque o momento do mate, né, em casa era muito forte entre meu pai e eu, onde ele contava histórias, onde ele me apresentava cultura. Meu pai me ensinou muito. Meu pai foi fazer Mobral em São Paulo, para você ter uma ideia. Então, ele serviu o exército antes mesmo de aprender a ler e escrever. Então, ele fez Mobral em São Paulo, na época que existia Mobral, né? Acho que muita gente nova não vai saber o que era o Mobral. Era uma educação para adultos analfabetos, né? E o sonho do meu pai era prestar a faculdade, numa época onde faculdade era caríssima, para poder se desligar daquele ambiente. E ele nunca conseguiu, porque, né, quem fez Mobral não entrou na USP, e não tinha dinheiro para pagar, porque ele tinha uma família para sustentar. E, ao contrário do que muita gente pensa, assim, só os grandes tinham, sabe, vantagens. Os peões continuavam sendo peões, usando a roupa de peão ou farda. Era a mesma coisa. Então, a gente teve muitas situações de muita dificuldade que nós vivemos. Mas meu pai sempre fez questão de manter, assim, algumas raízes, né? A hora do nosso mate logo cedo, os nossos momentos de conversa, onde ele me falava sobre cultura, onde ele me falava sobre música, onde ele me ensinou sobre política. Eu aprendi sobre política social com meu pai. Essa coisa da sociedade horizontal, eu vivi muito isso com ele. Qual era o nome dele? Ele era conhecido como Ponce, né? Mas era Sebastião. Olha, que legal, que legal. Mas Sebastião e o Sebastião já na roda aqui. E ele foi meu grande herói na existência, assim. Não porque normalmente é o pai, mas porque ele foi quem me ensinou o que eu sei sobre mim, sobre as minhas raízes. Então, a gente ia para Mato Grosso, né? E ali ele me largava. Vai viver, vai aprender. E aí ele se enfiava no meio do mato e buscava fruta nativa e me explicava. E eu cresci vendo as mulheres em volta do fogo preparando pamonha, canto de viola. Então, assim, essa era a minha vida. Então, esse era o meu refúgio. Quando eu saía de São Paulo, era para lá que eu ia reviver, né, os meus momentos, assim. Teve momento de no meio do Pantanal, com peão puxando gado, o gado daquele povo ali, e a gente, sabe, então eu cresci vendo muito isso. Então, essa é a história do meu pai. Minha mãe vem de uma família de mulheres extremamente machucadas, como a maioria de nós. A avó dela, ou seja, a minha bisavó, ela contava que foi caçada a laço, aquela história toda, né? Então,
Minha avó casou com 12 anos de idade com um homem que tinha o triplo da idade dela, com filhas muito mais velhas que ela. E agora, fazendo esse caminho de volta, buscando a história da minha família por parte da minha mãe, estou descobrindo que há uma possibilidade de ser chucuru, lá de Pernambuco, que é da onde ela era, né? Da minha mãe, minha avó, bisavó. Então, eu provavelmente tenho parte, né, descendência chucuru, que ainda estamos investigando, e parte guarani, mas com todo o respeito do mundo aos chucurus, assim, meu coração é guarani profundamente, sabe? Então, essa sou eu, assim, essa é a minha história dentro da minha comunidade, e aos poucos eu vim resgatando a minha história tanto com outros povos, né? Amazônia, né? Acreana, ali onde nós já passamos, meu companheiro e eu, que é meu grande companheiro nas minhas aventuras de busca, né? 2 meses, né? No meio da floresta, assim, tipo 3 dias de barco, floresta dentro, né? Então, tem vários povos, mas eu sou guarani, meu coração é guarani, minha alma é guarani, é isso. E, bom, antes de abrir a roda, eu só vou falar umas coisinhas rápidas para quem está vendo e não conhece o Instituto Nhanderu, por exemplo, e ficou curioso para entender melhor o que é isso. Eu não vou abrir essa conversa aqui, porque senão a gente já tem tanta coisa para falar, mas é fácil. Eu vou pôr um link na descrição desse vídeo, então vai estar aí embaixo o link para quem quiser entrar na rede social do Nhanderu, no site do Nhanderu. E tem uma entrevista aqui nesse meu canal, no Redemoinho, com o Adriano de Camargo, que é o companheiro da TU, e que eles dois são os dirigentes do Nhanderu. E lá ele fala um pouco mais do Instituto, então vai ser fácil se informar sobre o Nhanderu. Bom, então vamos estar aberta oficialmente a roda aqui de conversa sobre o Sagrado Feminino. E isso quer dizer o seguinte, eu vou, claro, ouvir mais do que falar, mas vou falar quando eu tiver vontade também, mas quero muito mais ouvir a Tuca e a Rose. E Tuca e Rose, fiquem super à vontade, tá? Tipo, uma tá falando, a outra quer falar, né? Conversar, não precisa esperar a minha mediação, estamos todos, né? Aqui é horizontal o negócio, a gente está conversando junto. Eu posso fazer uma mediação às vezes, mas vocês não precisam esperar por isso, tá bom? Estamos livres para falar. Quem começa a falar do Sagrado Feminino? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer formular uma pergunta, porque o universo é tão vasto, né? Então, eu só vou formular uma pergunta, assim, para vocês duas. Que é uma perguntona, né? Como é que vocês enxergam este movimento contemporâneo, neste momento que a gente está vivendo, essa coisa da ideia, né, da expressão sagrado feminino está se difundindo tanto. Como é que vocês veem isso, né? Aspectos bacanas e outros que vocês podem talvez questionar? Essa é a minha pergunta. Quem começa? Eu? Vocês vão passar a batata quente justo para minha mão, logo de cara? Vamos lá. Eu acho que tanto o movimento quanto a expressão são necessários, né? A expressão sagrado feminino e o movimento, né, desse encontro com esse lugar sagrado da mulher são absolutamente necessários. Eu só acredito hoje que estão tendo muitos equívocos no caminho. Reproduções de padrão criados dentro desse patriarcado, e esse patriarcado envolve o quê? Envolve, inclusive, religiões. Então, muitas de nós estamos pegando dogmas e paradigmas desse sistema e colocando dentro dos ciclos. Mas, assim, eu acho que para mim, o que mais pega é ver mulheres que participam de 1, 2 rodas sem se aprofundarem nelas, porque o sagrado feminino não tem só a ver com a outra, tem a ver, em primeiro lugar, consigo, com você mesmo. E já quererem abrirem rodas, círculos, serem responsáveis
pela dor da outra, não dando conta ou não olhando pela própria dor ainda. Isso é uma coisa que me pega muito, porque eu acho que a gente precisa ter cuidado para lidar com a alma humana. Dentro de um círculo, as mulheres entram em processos muito intensos de lidar com dores que, às vezes, elas não lidam no seu dia a dia, muitas vezes não lidam nas suas terapias, porque não se sentem nesses lugares tão acolhidas como poderiam se sentir nos círculos. E ali elas soltam. E a condutora desse círculo, se não tiver cuidado, preparo, maturidade emocional e de vida, pode colocar em risco a sanidade mental de uma mulher que entra num surto dentro de uma situação. Porque todas nós entramos. Com medicina, sem medicina, não precisa, porque a gente entra e tem muitas mulheres que não dão conta de voltar sozinhas. E se quem estiver conduzindo isso não estiver, ao menos no caminho da sua inteireza, ela pode se quebrar junto com a outra. E junto com a outra e junto com todas as outras do círculo. É muita responsabilidade esse lugar, né, de conduzir círculos, independente de mulheres, não sei, de vidas humanas. Em se tratando do sagrado feminino, a gente precisa tomar cuidado de saber até onde o nosso ego não está adentrando esse lugar primeiro do que a nossa consciência, né? Com essas regras. Eu já vi sagrado feminino falando que se você comer carne, uma mulher não é digna de entrar num círculo. Isso é... Eu prefiro não, né, classificar a palavra, porque aí a gente entra num outro campo. A gente sai do campo das ideias, né? Então, só vamos continuar nas ideias. Uhum. Eu vejo muito racismo, elitismo dentro da maioria dos círculos. Uhum. Na maioria dos círculos, você não vê o acolhimento às mulheres negras, você não vê o acolhimento às mulheres indígenas, você não vê o acolhimento às mulheres periféricas. São universos diferentes. E se você não, como é que você vai acolher o universo do outro se você não parar para ouvir o universo do outro, sem ditar regras a partir da sua régua moral, social, né, de CPF, porque o CPF tem um peso nessas horas. Então a gente precisa... Para mim, o sagrado feminino, ele se perdeu nesse campo. Quando ele começou, ao invés de fazer pontes entre diferenças sociais, diferenças de credo, diferença de cores, para diminuir distâncias entre essas mulheres e criar o vínculo real de irmandade, né, que é a tal sororidade, que para mim é uma palavra fictícia, porque a maioria de nós não entende o que significa a profundidade dessa palavra, e nós deixamos de ser essas pontes para sermos muros, para termos portões, sabe assim? Você só vai entrar se você tiver a senha certa. Sabe? Dentro de um contexto muito caixa e muito vertical, como são as religiões, como é o patriarcado, né? E aí a gente repete padrões, esquecendo que um círculo, ele é horizontal. E ainda que ele seja na vertical, ele é igual. Não tem ninguém que está a mais ou a menos, sabe mais, sabe menos, mas precisa de um condutor. Com responsabilidade, com consciência social. Porque é um círculo, né? Esse ambiente, porque é como uma aldeia, né?
é uma aldeia onde você está convivendo com todas as dores, todos os fantasmas, todos os amores, toda a luz e toda a sombra do outro. E se você não tiver um bom condutor, isso se perde. Isso se perde ali no meio. E esse condutor, ele precisa ter a responsabilidade de manter a harmonia independente da classe, cor, credo, sabe, do outro. E trazer essa consciência para dentro do círculo, ou ele não está fazendo o papel dele. Eu falo que a maioria dos círculos hoje transcrevem, por alguns momentos, a obra de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. Aí fica todo mundo no lacinho, na fadinha, sabe, na coroinha de flores, vamos dançar com as deusas, mas não se aprofunda no que é essa força feminina, a necessidade dessa irmandade feminina, e fica no raso, sabe? Fica no raso. Isso é muito complicado, porque você não fortalece mulheres e nem vínculos. E aí todo mundo vai para o universo umbigo. Então, assim, o termo eu gosto e acho necessário, acho importante os círculos existirem, porque as mulheres precisam desse lugar de fala, mas onde a mulher não repita os padrões que estão aí na sociedade. Ou elas não estão fazendo nada diferente, senão com um nome diferente, vim trazendo as mesmas histórias, com os mesmos preconceitos, regras e eguinhos políticos sociais, inclusive. É isso aí. Então, a gente vai botar uma pimenta no caldo aí, né? Eu e Rose, quando você divulgar esse vídeo, possivelmente a gente vai estar enfiando os dedos aí em algumas feridas, e tomara que sim. Uhum. Porque, afinal de contas, militância é isso, né? Militância... Meu amor, eu sou pedra no sapato de muita mulher, já não me importo mais com isso. Porque se a gente não fizer isso, não muda. Eu não batizei meu sagrado feminino de clã das onças à toa, já vou avisando. E as unhas estão afiadas. Então, sagrado feminino, vou fazer uma breve explanação de como é que isso chegou na minha vida, porque aí vai ficar claro o que eu entendo sobre isso, que converge com o que a Rosa acabou de falar, e para a gente depois seguir no que a gente for falar depois. Eu não sou uma terapeuta, eu sou uma socióloga que foi se curando, conheceu a ayahuasca, foi se curando com a ayahuasca, que é o carro-chefe da curanderia da minha vida hoje. E aí ela foi curando minha família, foi curando minha casa, foi curando meus amigos, e aí a gente criou uma casa de cura. E aí chegou um momento em que muitas curas tinham vindo para mim, e aí começou a bater forte a questão dessa parte do útero. Em alguns trabalhos começou a aparecer um desafio de que eu precisava olhar para isso. Já tinha feito várias lições, já tinha sido aprovada em várias provas da rainha, e essa parte do útero estava ficando, né? Eu sou uma mulher dessas modernas, em que, apesar de ter casado muito cedo a primeira vez, eu estou no segundo casamento, mas eu sou aquela que, quando eu saí do Piauí e vim para São Paulo, eu sabia que eu queria o que eu queria ser, eu sabia que eu queria fazer faculdade, queria estudar, queria trabalhar, ser a mulher independente, moderna, que o capitalismo abraça, né? Com muita maestria, e de fato eu segui. Casei muito cedo, não tive filhos, não tenho filhos. Estou com 43 anos agora e não tenho filhos. Isso é uma coisa que me diferencia das dirigentes comerciais de círculos de mulheres. A gente fala sobre isso depois, mas é uma coisa muito comum que tem lá no currículo da Mana, mãe do fulano fala, vixe, eu sou mãe de 3 gatos.
e de vários projetos, de vários sonhos. Então, eu não venho dessa área, né, da terapia. Quando apareceu isso na minha vida, foi desse jeito. Então, quando a gente fundou o Nhanderu, era um grupo de 6 pessoas, 3 mulheres e 3 homens. E aí, no trabalho de equipe, apareceu isso para mim. Então, agora a gente vai precisar curar o útero, né? São muitos anos tomando anticoncepcional, são muitos anos sem olhar para ele. E eu nunca tinha lido nada sobre o sagrado feminino, não sabia que existia isso, Rô. E aí eu falei para as meninas, bom, tá aparecendo uma necessidade aqui de olhar para coisas que é só que é de mulher, que é do meu útero. Eu acho que é bom a gente fazer umas vivências só nós, né? Sem os meninos. 3 mulheres, que viraram 5 logo de imediato. E aí a gente foi fazer esses trabalhos só nós, aqui da equipe. E aí começou a aparecer, né? Então, o primeiro útero que eu fui olhar foi o meu. E para salvá-lo sei lá, 20 anos, eu estava com 35 anos. 20 anos de uma vida em que, não vou ter filho mesmo, então vou tomar anticoncepcional até, ovário policístico diagnosticado aos 17 anos. O ginecologista fala, toma anticoncepcional, que vai controlar. Aí, depois de 15 anos, eu vou fazer exame, os cistos aumentaram, e aí eu comecei a falar, mas como é que é isso, né? Fiquei todos esses anos tomando remédio e nada. Deve ter algum outro jeito de lidar com isso, não é possível. Eu ainda tenho mais, sei lá, 10, 15 anos de vida fértil. Não sei se vou ter filho ou não, se tiver beleza, se não tiver tudo bem também. Mas eu não vou ficar o resto da vida tomando anticoncepcional, afinal de contas. E aí, junto, né, nesses trabalhos com a ayahuasca, e junto com esse incômodo mas ainda depois de tanto tempo, eu ainda estou com esses ovários policísticos, eu vou querer saber se tem outras alternativas. E aí, eu entrei numa jornada, que eu não fazia a mínima ideia de que era tão complexa. Mas eu me conheço, eu sei que eu não entro em coisa superficial. Quando eu entro de cabeça mesmo. Aí eu conheci a primeira curandeira, que começou a me orientar de que, realmente, isso é um campo que você vai precisar olhar com cuidado, responsabilidade, amor. E aí eu conheci o Samai, a arte das curandeiras. Foi a primeira jornada que eu me propus a fazer. Nem as meninas aqui da equipe foram envolvidas nisso. Eu entrei sozinha, como eu acredito que deve ser. E aí fiz essa jornada com a Trindade Aguilar, que é uma curandeira, que nasceu na Colômbia, mas ela mora em Porto Alegre. É uma antropóloga, né, da área das ciências sociais também. E é uma ativista da nação Pachamama, que é uma escola andina muito tradicional, em que tem um trabalho fantástico hoje de chamar a humanidade para olhar para a Terra do ponto de vista de ou a gente olha ou a gente vai perder o planeta Terra. Os povos andinos foram massacrados nessa dinâmica de exploração brutal e os sobreviventes, eles hoje fazem esse chamado de ou a gente para e muda, olha para a Mãe Terra do jeito que ela precisa, que é com tem que ter limite essa exploração. Essa nação Pachamama é militante nesse sentido. A Trindade é dessa linha. E aí eu terminei a jornada completa. O Samai é uma jornada de cura que propõe várias limpezas de útero. A principal delas é com Artemisia, que virou um carro-chefe aqui, nosso, do Sagrado Feminino e do Instituto. Então, eu fiz vários ciclos de limpeza com a erva, Artemisia, descobri um mundo na Artemisia, essa curandeira, essa maestra, essa abuela, essa avó que ela é, essa professora, uma planta professora, vários outros potenciais Então, assim, eu fui ingressando nessa jornada de produto feminino já na sutileza, mas na profundidade. A Artemisia é dessas, né? Quando você faz um ciclo de 28 dias de limpeza do útero com ela é sutil, mas é muito profunda. E outras limpezas que a Trindade orienta, fiz todas, com babosa, com argila branca. E aí depois, mais recentemente, eu não parei de me formar com ela, então
mais recentemente com Agnus Castos, que foi o que curou meu ovário policístico depois de anos. Ano passado eu fui fazer exames e não tinha mais nada nele. Falei, muito bom, muito bom. Então, para mim, o sagrado feminino, ele tem essa origem muito objetiva de, primeiro, se cura. Depois a gente vai falar disso. Um pouco aquilo que eu comentei dos lobos, né? Os meninos logo no primeiro encontro, então tá, você é lobo, vai lembrar suas feridas. A ayahuasca fez isso comigo, a Artemisa foi fazendo isso comigo nessa jornada. Então, para mim, eu não consigo admitir que a gente seja leviano com a cura de outra mulher. Porque é essa a raiz. E aí, a partir de mim, a minha equipe aqui foi experimentando, foi se limpando, foi se curando. E aí outras jornadas vieram. E aí a gente foi se limpando, se curando e se montando, se constituindo como um grupo em que tem isso como princípio. A Trindade me ensinou que curandeira não é uma mulher que cura. É uma mulher que ama. Se curando, se limpando, se purificando, você ganha um útero limpo e com oportunidade, com chance de talvez partilhar essa cura com outras mulheres. Então, esse é um princípio do nosso sagrado feminino. E aí, essa questão da expressão, né? Por que, então, usar? Eu também fui aprendendo isso, fui ver. Quando eu descobri que existe isso, falei, nossa, as meninas começaram a vir aqui e falavam, caramba, esse é um sagrado feminino. Eu falava, mas tem outros? Tem muito, tá cheio de círculo de mulheres por aí. Falei, nunca fui em nenhum. Não aprendi a ser mediadora de círculo de mulheres com outras mulheres. E foi assim, na minha vivência. E aí eu fui vendo isso e ficando muito preocupada dessa comercialização, dessa gourmetização e do uso do sagrado feminino como terapia. É muito diferente terapia e curanderia. Terapeuta não precisa se curar para vender a cura. Uma curandeira necessariamente precisa. E aí eu tenho outra mulher que eu vou destacar aqui, que eu conheci mais recentemente, mas é uma xamã, uma deusa para mim, que é a Dona Francisquinha. Uma índia Xawadawa que mora lá no Rio Proa, na Amazônia. E quando eu sentei para conversar com ela, eu queria só chorar o tempo todo. Porque ela é muito maravilhosa. É a curandeira. É uma mulher que se limpa e se cura o tempo todo. Ela fala assim, Rose, quando eu vou fazer parto, ela tem 11 filhos e ela faz os partos de todas as filhas dela, de todas as noras, de todo mundo da comunidade. É uma índia pequenininha. Conheço a Dona Francisquinha, 61 conheço anos. A família dela toda. Eu estive na casa dela recentemente. E ela fala assim, quando eu vou fazer um parto, eu renasço toda vez, minha filha. Porque eu ser um portal para receber uma vida me cura, né? Eu falei, mas, gente, ouvir isso é só comprovar que toda a teoria que eu tenho estudado, de fato, é o que eu acredito que é. Então, assim, curandeira é outra coisa, não é terapia. Se uma mulher estiver buscando a cura do feminino num círculo desses que a Rose descreveu aí, com muito mais propriedade que eu, tá indo no lugar errado. Porque não vai chegar no que precisa chegar. E aí, quando que eu decidi, tá, a gente entrou nisso então, falei, então, mas vai ser sagrado feminino? Então, afinal de contas, eu falei, vai ser sagrado feminino, porque a partir do que eu estou lendo, a gente precisa resistir. E a gente precisa disputar essa expressão, porque ela é necessária. A gente realmente precisa, depois de mais de 50 anos do advento da pílula, que a gente sabe os efeitos colaterais que ela tem, da massificação do uso de absorventes descartáveis, que são uma verdadeira desgraça para o planeta e para a saúde da mulher, a mulher muito bem encaixadinha na estrutura do capitalismo, na engrenagem do capitalismo, para alimentar essa estrutura. Então, a gente precisa dessa expressão. Então, a gente vai precisar ressignificar. Então, nosso círculo de mulheres vai ter essa expressão. Mas a gente vai disputar esse outro significado de militância, de ser um círculo protegido, de fato, para todas as mulheres. E aí, estudando, eu vou me injuriando, mas eu preciso saber. Tem mulheres aí renomadas com décadas de condução de círculo que
escreve no manual de condução de ciclo que melhor não aceitar mulheres que usam drogas, profissionais do sexo, porque isso vai contaminar o seu ciclo. Bom, meu ciclo de mulheres está aqui a 500 metros da Cracolândia e tudo que eu mais quero é abrir as portas para as manas que estão na rua, para as mulheres trans, já recebemos, nossas portas são abertas para mulheres trans, é isso que eu quero. É isso que o nosso sagrado feminino precisa ser. Ele tem que existir dessa maneira. Mas abrir mão dele não é bom, porque a gente vai estar abrindo mão dessa matéria-prima, né? Desse fio condutor dessa militância que é necessário acontecer. Então, para mim, o sagrado feminino é um pouco isso. Olha, a firmeza amorosa das falas de vocês já é cura, né? Já é uma parte da cura. Eu ouvi, é muito bom. Esse é um testemunho meu aqui de quem está ouvindo. Eu vou levantar umas questões. Eu estava, às vezes, olhando para baixo, porque eu estava anotando umas coisinhas enquanto vocês falavam, que me vinham. Eu vou só falar, tá? Umas coisas que me vieram. Não se sintam obrigados a responder o que eu falo. Assim, se quiser, responde, tá? Só falar umas coisas. A Tuca falou agora de uma coisa que eu acho super importante, sabe? Né? E que tem vindo muito para mim, e eu vejo que tem vindo muito à minha volta também, que é essa questão das disputas por significado, pelo significado de palavras e expressões. Isso, para mim, pessoalmente, é um tema do dia, assim, é um tema do momento. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos que eu acho muito preciosos. A disputa pela palavra macumba, por exemplo. Eu acho maravilhoso que não se aceite a negativação da palavra macumba, a exclusão, a estigmatização. Eu acho lindo que agora tem um monte de gente falando macumba mesmo. Quer falar umbanda, candomblé, quer especificar, tá ótimo, mas sou macumbeiro, né? Eu acho isso sensacional. Então, eu acho isso muito bacana, dessa coisa de perceber, caramba, né? Sei lá, a gente poderia ter essa visão. Ih, rapaz, raptaram o sagrado feminino, virou um produto de shopping center, não quero esse negócio, não. Não, mas aí que tá, tem coisa que é importante demais para a gente abrir mão. A gente tem que disputar. Então, eu acho muito legal ouvir isso de vocês. E tem uma coisa que eu queria falar sobre o que eu ouvi da Rose, que quando ela estava descrevendo como é que alguns grupos mais superficiais funcionam, e eu acho que tem uma coisa, assim, que está nos grupos de Sagrado Feminino, estou sabendo por vocês, né? Mas está também nesse meio todo que, né, espiritualizado, que se diz espiritualizado, e está no mundo, mas em suma. Mas eu acho mais grave que esteja nesse campo, que é um campo que eu amo, em que eu estou, em que eu estou fazendo uma trajetória, que é uma tendência que é assim: a gente chega, faz um círculo, seja para fazer um ritual de ayahuasca, qualquer círculo, qualquer grupo, e tem uma tendência muito forte de que a primeira política de linguagem que se estabelece ali é de dar uma uniformizada na linguagem, quer dizer, vamos todos agora falar esses termos aqui, muito rápido, antes de ouvir as pessoas, antes de ouvir as vozes. E aí parece que, nossa, já nos entendemos tanto, estamos todo mundo falando parecido, sabe? Não entendeu nada, bicho. Não, em geral, é porque não entendeu nada. Porque, assim, cara, sabe, que negócio é esse? Quer dizer, sair replicando palavras e expressões tão rápido, né, antes de ter um contato um pouquinho mais profundo com essas coisas que você está querendo exprimir ali, talvez não seja bacana, sabe? Talvez seja legal. Tudo bem, se aquilo nasce do convívio, tá ótimo, entende? Mas, assim, fica muito uma coisa de sinalização de pertencimento. Olha, eu também falo desse jeito. Olha, eu também falo desse jeito. Eu estou no clube. Olha a minha carteirinha, né? Pô, vamos ter um pouquinho mais de curiosidade com as vozes de cada um, com a voz de cada um, com a linguagem de cada um antes? Assim, que tal? Assim, a gente fomentar um ambiente em que isso se estabelece, né? Uma vontade de ouvir o outro no que ele tem de não eu. Ora, bom, né? A outra coisa que eu estava pensando, eu vou fazer uma partilha aqui, porque eu acho que
nesse meu canal eu fico pedindo para as pessoas contarem coisas, às vezes íntimas. Eu vou fazer uma partilha aqui que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, que eu fiz uma vivência no Yanderu, de sexta para sábado, e aí eu vivi coisas muito bacanas, várias, e uma delas eu contei para a Tuca muito especialmente, contei várias para a Tuca, mas eu contei uma muito especialmente. No processo ali, teve um momento que se apresentaram umas pessoas que eu não conheço, não são pessoas que eu associo à minha memória de vida, mas várias pessoas num ambiente visual de penumbra, de cores tipo cinza, marrom, meio escuro, umas cores assim, o clima de luto, de dor, de sofrimento, de mágoa, de ferida aberta, e vieram se apresentar para mim como que dizendo assim, o que eu senti era assim, nós queremos que você reconheça. Era isso. Elas não estavam me ameaçando, elas estavam querendo que eu visse aquela dor, aquelas dores, né? E reconhecesse. E aí eu contei isso para minha querida Tuca. Falei, Tuca, como você lê isso? Eu estou aqui tentando ler, né? Será que seria uma coisa, claro, conteúdos inconscientes meus, uma leitura bem psicológica, que estão, ou uma leitura mais espiritualista do tipo, vidas passadas e tal, né? Como que você, o que você sente, né? E aí a Tuca deu uma resposta que eu acho linda, que tem tudo a ver com a nossa conversa e com o Yanderu e com a Rose e com tudo isso. Ela falou, olha, eu leio, para começo de conversa, né, no primeiro momento, eu vejo assim, o Yanderu tem esse compromisso com as populações originárias, com as mulheres, e no caso, tinha homem no meio, mas eram mais mulheres que estavam naquele grupo humano que eu vi, com chales, inclusive, com umas coisas assim. E então, eu acho que você teve um contato com esse compromisso. Você teve um contato com tudo isso que a gente defende, que a gente quer curar, resgatar, reconhecer, né? Então, eu queria só fazer essa partilha. Reconhecer a dor. Então, foi muito lindo ouvir esse relato. E aí, uma segunda parte aí do que eu também acredito que é essa disputa do sagrado feminino que a gente tem que fazer, que é o papel dos homens. Que tipo de luta a gente tem que fazer no campo feminino? E aí eu tenho muita firmeza, muita clareza de falar que no sagrado feminino que eu dirijo, eles são parte. Vocês são parte do sagrado feminino. Por um motivo muito simples. Só se nasce nesse planeta por um útero. E até nessa construção dos meninos aqui que estão se organizando de uma forma muito bonita. Aqui, os meninos, eles já... Nunca foi fácil, eu estou falando bonitinho assim, porque eu sou, né? Eu falo bonitinho, mas nunca foi fácil. Quando a gente começou a se juntar só mulheres, eles tinham muita dificuldade, os meninos dirigentes mesmo. Nossos maridos, nós somos 3 mulheres casadas na diretoria do Instituto, e eles tinham muita dificuldade de entender, mas que diabo que elas têm que se reunir sozinhas, tomar ayahuasca sozinhas e vão fazer vivência pelada, e aí vão dançar em volta do caldeirão, que diabo é isso que elas estão fazendo? Mas eles têm uma coisa muito bonita, que foi a disposição de, tá bom, vamos primeiro deixa elas fazerem. E aí, com o tempo, a gente está agora completando 3 aninhos, somos bebezinhas desse campo. E aí, com o tempo, eles foram se colocando nesse lugar de a gente não tem útero, não tem como a gente entender essas curas que elas estão fazendo aí. E aí eles foram vendo que as nossas doenças, as nossas dores, nossos sangramentos difíceis, ou a falta de sangramento, os ciclos, durante um mês a gente tudo, né? Várias pessoas, várias facetas, várias mulheres, Eles foram vendo que dava bom, porque estava melhorando a vida para eles. Tinha menos problemas, começou a ter menos problemas no grupo das meninas dirigentes. E aí eles adotaram um lugar que foi, vamos proteger. Não sei o que elas estão fazendo lá, mas deixa elas. Então, a gente, quando fizemos um trabalho fora, numa chácara, que a gente aqui funciona dentro de uma sala,
E aí eles foram com a gente no mesmo grupo de mulheres. E aí com os dirigentes da casa, que eram homens, os meninos aqui sentaram para conversar e falar: olha, irmão, a gente não entra no espaço que elas estão. A gente está aqui para garantir a privacidade delas, ok? A gente vai fazer nossa vivência em outro lugar da chácara, longe, porém perto da entrada. Fizeram um planejamento todo para dizer: a gente está aqui para proteger a privacidade delas. Então, nesse sentido, quando você relatou, eu logo me remeteu a essa questão de que quando eu acredito nisso, eu vivencio isso no meu próprio corpo. Quando a gente cura o nosso útero, essa cura não fica com a gente só. Ela vai alcançar minha mãe, ela vai alcançar minha avó, minhas irmãs, meu marido, meus sobrinhos. Ela vai se propagando, porque o útero é isso, né? É uma mini mãe terra, uma mini Gaia, uma mini Pachamama. Então, a gente limpa o útero para entrar coisas novas e limpa de novo para entrar coisas novas. E nisso entra os nossos sonhos, nossos projetos. E entra todo mundo. Entra e sai, né? Como é a vida. Durante um mês, a gente nasce, cresce, morre, aí fica pronto para nascer de novo. E de novo, né? A vida inteira. A fertilidade da mulher é isso. E aí, a gente está vivendo um momento muito maravilhoso aqui, que é, quando veio o nome do Instituto Nhanderu, a gente não tinha essa dimensão do que era. Esse nome nasceu da música Tangará Mirim, que a Rose deve conhecer. Tangará Mirim, nasceu dessa música. E aí que a gente foi entender que é o grande Deus Todo-Poderoso, tal, o Criador de todas as coisas. E aí, recentemente, a gente recebeu um convite da Gerá, que é uma outra mulher que eu anotei aqui, para dizer que é uma das minhas musas inspiradoras, a Gerá lá da aldeia Calipiti, que convidou o Adriano, que é especialista em dependência química, para ajudar o grupo lá, os parentes lá, com um problema de álcool e drogas. E aí, chegando lá, claro, eu me interesso muito para saber Gerá e as mulheres. E aí a Gerá é uma baita liderança, né? Uma baita curandeira, e é uma militante que é uma professora. Então, a gente começou a ver hoje o que foi toda essa história de massacre, um pouquinho, né? Do quanto isso reverberou na atual conjuntura das aldeias que existe. A gente só foi em algumas, né? Eu visitei brevemente a de Bertioga, lá do Rio Silveiras, e um pouco aqui no Jaraguá. Eu tenho mais contato de verdade com as aldeias do Acre do que as daqui. Mas o Adriano é descendente, ele sabe da descendência dele, ele sabe o nome da avó dele, que era Índia Guarani, do litoral aqui de São Paulo. Então, está acontecendo, Flávio, esse processo do Adriano, e eu estou acompanhando ele nisso. As vivências, a gente está indo nas aldeias fazer vivência com ayahuasca na perspectiva de auxiliar, principalmente os meninos mais jovens que estão abusando, e tem muitas mortes por causa de álcool entre os guaranis. Isso é muito alarmante. A gente precisa olhar para isso. E aí eu estou acompanhando ele nisso, dessa reaproximação com os parentes dele. Nas vivências com ayahuasca é muito bonito ver essa aproximação. Mas aí aqui, quando você fica de frente com o nosso altar do clã das onças, nós que somos as portadoras do portal da vida. Então, essa egrégora está muito forte aqui. E você tomou ayahuasca justamente só com o Adriano. Então, entendi que é o chamado de um povo, do povo Guarani, no caso aqui, mas é de todos os povos nativos esse chamado. A gente está vendo agora, sentindo, se aproximando com mais firmeza, pisando mais firme, que é uma reparação histórica que não é possível, porque nada do que a gente fizer vai reparar. Tudo que os povos tradicionais têm arcado, têm sofrido, né? Esse preço é muito alto, não tem reparação. O que a gente está fazendo mas você é associado, né? É uma pessoa muito próxima do núcleo dirigente do Instituto. Então, meu irmão, você está na linha de frente dessa batalha. Para mim, a sua visão na frente foi essa confirmação de que na prática já é assim mesmo. Uhum. E muito bonito isso. Fico muito honrado. E é muito a minha causa, sem dúvida. Cada vez mais
consciente, cada vez mais, de uma maneira mais íntegra em mim. E eu só queria fazer um lembrete que, quando, né, falamos de populações originárias, a gente também está se referindo às populações originárias raptadas de outro continente. Sim, sim. Com certeza. Que estão nas nossas origens. Na minha, com certeza, minha avó, por parte de pai, era negra. Sim. Rose. Diga. Se você quiser falar qualquer outra coisa, por favor. Mas, assim, eu também tinha essa questão que a Tuca já abordou, já iniciou, que é assim, bom, e os homens, né? Eu tenho essa... Eu nunca participei de uma roda de homens. E eu já tive conversas muito bacanas sobre isso, mas nunca participei. Mas, por exemplo, o Siddhartha Ribeiro, nosso amigo, né? Uma vez a gente teve uma conversa, eu e ele, né? Sobre isso, sobre assim, o quanto a gente sente um chamado para isso especificamente, né? Roda de homens. E eu disse para ele, olha, eu não sinto especialmente. Eu posso racionalmente concluir que não, é bacana, né? O que vocês acham? Vocês acham que é tão importante quanto ou não? Como é que é a visão de vocês? Não é só importante quanto é necessário. Absolutamente necessário. E a gente, né, ela falando sobre, né, as mulheres, né, o útero e as memórias, os meninos também têm memórias do útero. Memórias do útero da mãe. E muitas vezes essa mulher era carregada de dor, era carregada de sofrimento, e esse útero muito mais carregado, e passou tudo isso. Então, muito das dores masculinas também estão conectadas ao útero. Né? Então, precisa-se olhar para isso, não só nas mulheres, mas também nos homens. Essa dor nós carregamos o útero com dor. Vocês carregam a dor do útero. Então, vocês carregam. Precisa-se olhar para isso. Isso mesmo. É necessário olhar para isso. E é necessário que o homem tenha esse espaço de fala entre os homens, mas eu também sou a favor dos grupos mistos, porque o homem precisa falar entre vocês das suas dores, sem serem julgados, chorar, o medo, porque o machismo não destrói só com as mulheres, ele destrói com o masculino, porque tira do masculino o direito ao sentir. O homem não sente, o homem não chora, o homem tem que ser racional, o homem tem que tudo o tempo inteiro e não tem o direito à dor, ao sofrer, não tem o direito a... sabe? E quando expõe pela pior forma, que aí vem a violência. Ele não sabe lidar com o seu emocional, porque não foi ensinado. Na realidade, a sociedade não ensina ninguém a lidar com o seu lado emocional. As mulheres ainda conseguem um pouco, porque a gente carrega isso muito desde cedo da amiga, né? Daquela amiga que a gente conta as coisas, da gente tem muito isso. O homem se distancia. A menina mantém a coisa do se trocar pelado uma com a outra, de se abraçar, de dormir junto, às vezes, e o homem se distancia porque a ele é cobrado uma sexualidade full time. Tudo está ligado, né? Se ele chorar, ele é viado. Se ele dormir abraçado com um amigo dele porque está naquele momento de colo, ele é viado. Então, carrega-se essa coisa de sexualidade o tempo inteiro. E para nós já não tem esse peso. A gente pode andar de mão dada na rua, de se abraçar, de chorar uma no colo da outra, sem necessariamente ter esse olhar. Então, eu acho que é absolutamente necessário e urgente que os homens se reconheçam nesses círculos e possam se expor, sem que nenhum outro olhe para ele e fale, ó, coisa de viadinho, olha isso aí. Simplesmente se expor, falar das suas dores, de como, porque muitos homens hoje são o que são, porque sofreram abusos terríveis emocionais na sua infância de mulheres e homens despreparados para serem pais e mães. Sofreram abusos psicológicos, físicos. Eu vivi isso na pele sendo uma mulher e vi muitos amigos meus viverem isso na pele, meu companheiro viveu muito isso na pele,
e não tem lugar de escuta, sem que haja o julgamento sobre aquele momento dele. Então, é muito necessário que esses círculos masculinos e também os mistos aconteçam, para que nós possamos curar as nossas relações. Sairmos dessa coisa de só acusar o masculino, sem conseguir olhar para essa mulher ferida, que muitas vezes é tão cruel ou mais que um masculino ferido. Só que é uma crueldade, às vezes, silenciosa. É uma crueldade que eu vi amigos meus sofrendo, assim, de mulher contar minutos, tempo de sair do serviço para voltar para casa, o tempo de não sei o quê, o tempo inteiro verificando. Não existe paz onde não existe confiança. Então, para que haja essa relação de confiança, a gente precisa curar as relações. Os círculos são absolutamente necessários, desde que eles não sejam gregários, sabe? Desde que eles começam a fazer esse caminho de volta, onde a gente possa entender que somos absolutamente diferentes e as nossas diferenças se complementam, não nos afastam. A gente precisa voltar a olhar para isso com carinho e respeito. Então, sim, a resposta é 100% sim, acho necessário. Eu já estava me convencendo agora. Porque, assim, sabe o que eu estou pensando? Eu não sei se é assim, porque eu não fiz, né? Mas, assim, simulando o que seria estar numa roda de homens em situação desse tipo, a ideia agora me pareceu muito interessante pelo seguinte, porque, assim, estar entre homens faz parte da tradição, certo? Você está entre homens na vida em muitas situações, homens entre homens, né? Uhum. Só que estar entre homens numa roda de cura já é um contraste muito interessante, porque você está entre homens em torno de um centro de sentido que não está tradicionalmente associado a esse masculino excludente, limitado, né? Muitas vezes tóxico, né? Então, você está entre homens de um jeito diferente, já é um negócio interessante, né? Porque eu acho que... e porque, assim, não, te cortando e pedindo até licença, assim, a sociedade tem essa cultura de estar entre homens, mas é tudo muito na superficialidade. Uhum. Nunca tem a profundidade da emoção, do sentido, de como você está de verdade, né? Como é que você está? Ah, tô bem. Ah, não tô muito bem. Acabou ali. Então, vocês estão entre homens bebendo uma cerveja, falando de banalidades. Estão entre homens compartilhando pornografia. Estão entre homens falando de futebol. Estão entre homens, mas não estão com homens. É verdade. Estão entre homens, mas não com o homem. Porque o homem está se escondendo. Só esse exercício já deve ser muito bacana. Quer dizer, porque, por exemplo, eu tenho... Só com a minha simulação mental, eu já sei que é mais difícil para mim. É mais fácil para mim mostrar minha vulnerabilidade tal, numa roda mista do que uma roda entre homens. Porque o padrão é esse. Quando você está entre homens, você faz de homenzinho, né? Então, é bacana isso, é interessante. E uma coisa que me veio agora, que eu sempre, já há muito tempo, uso como exemplo das limitações desse entre homens aí, mais óbvio, mas, né, que a gente tem na cabeça, que a gente tem, né, como condicionamento, assim, é que uma coisa que eu já reparei já faz muito tempo, que é o seguinte: não sei se vocês sabem, mas homem não fala de sexo. Vocês sabiam que homem não fala de sexo? Sabe por quê? Porque vocês homem têm fala medo de mulher, que é outra coisa. O tamanho do pau de vocês. Pois é. Homem tem um problema de competir com tamanho. Não, e nós falamos de falar de sexo como alguém que gosta de sexo, entende? Quer dizer, homem fala de mulher. Ah, como é gostosa aquela mulher. Isso fala pra caramba, loucamente. Certo? Agora, falar de sexo como quem gosta, quer dizer, pô, eu fiz um negócio novo, super bacana, foi assim, me senti assado. Não tem, cara. Isso não tem entre homens. Faz parte do adoecimento, né? Claríssimo. O que já é toda a incoerência dessa coisa, né? A gente, esse arroz, a gente é um ser sexual o tempo todo, né? Por um certo sentido, mas por outro, a gente está limitadíssimo em relação a esse universo.
né? Porque os sentimentos não são permitidos para vocês, né? A manifestação dos sentimentos não são permitidos para vocês. Uhum. Bom, eu não acredito na cura do feminino sem a cura do masculino. Ponto. Perfeito. É a síntese do que eu acho, e militância pela cura do feminino, não incluindo os homens, eu acho que não dá murro em ponta de faca, aquela história, né? Você entrar em desarmonia, inclusive, porque nós somos yin e yang. Como é que eu curo um e deixo o outro capenga? E só gera vida com a junção dos dois. Então, como é que você vai curar o dedo mindinho, mas não vai curar o dedo apontador, o dedo indicador? Isso desde sempre. Essa é uma clareza que aqui no Nhanderu a gente teve desde sempre. Até por conta disso, porque são 3 casais, né, que são a diretoria original, executiva do Instituto. Então, para nós era uma questão de sobrevivência. Se a gente não incluísse essa pauta de cura do masculino, a gente já ia nascer fadada ao fiasco de não conseguir consolidar esse círculo de mulheres. E aí a gente foi aprendendo um monte de coisa. Então, por exemplo, a Rose falou da questão aí da sexualidade, né? E você também falando com muita maestria. Mas e as perdas gestacionais? Exatamente. Mulher não engravida sozinha. Precisa do óvulo e do espermatozoide e de uma relação mínima para poder acontecer uma gestação. E quando acontece um aborto que seja espontâneo, que seja provocado, é de 2. É de um homem e de uma mulher. Essa foi a minha primeira grande lição de por que precisa curar o masculino. E embaixo dessa canga da onça, nós já tivemos cura de homem com relação ao aborto, que foram assim, nós ficamos, não estou acreditando como é que isso aconteceu. Tivemos um irmão que hoje faz parte da equipe de guardiões, que estava iniciando um tratamento para ficar sem abuso de drogas, né? Estava saindo de um tratamento de dependência química e entrando no campo da ayahuasca para isso. E aí a gente fez um sagrado feminino no final de semana. No final de semana seguinte foi uma vivência com homens e mulheres. Ele deitou embaixo do altar das deusas. Nossa. Quando ele saiu da vivência, a partilha dele foi: gente, eu achei um gatilho de por que eu abusava de drogas. Foi um aborto. Eu vi minha filha, e aí ele relatou essa limpeza de memória dele de útero, né? Foi um aborto na época que foi intencional, foi provocado, não dava para ter. E aí eu fiquei falei, incrível, porque a gente está falando, a gente sabe que precisa ter, mas aconteceu, ele nem sabia o que tinha acontecido no Sagrado Feminino, e na semana anterior tinha sido um rito especial justamente para olhar para essas dores. E essa questão das doenças que a gente tem do feminino relacionadas a praticamente tudo está diretamente, fisicamente, biologicamente envolvida com homens e mulheres, mas em especial abuso sexual e a questão de perdas gestacionais, elas só podem acontecer se a gente avançar nesse campo da cura da relação, da cura das relações. E eu também acho. Então, a gente vê na prática isso acontecer. E aí, o Edgar, que foi o Edgar, eu vou avisar para ele que eu estou falando o nome dele, que foi quem montou, inclusive, esse cenário muito maravilhoso aqui. O Edgar, depois disso, ele entrou numa ascensão de processo de cura dele que não voltou mais para essa lição, sabe? Ele foi, e ele é um dos principais idealistas do clã dos lobos, viu, Flávio? Ah, é? Que legal. Ele é um dos principais entusiastas assim, do clã dos lobos. E o que eu vejo com os meninos aqui, quando eles se reúnem intencionalmente com um círculo de homens, é isso, essa aproximação com a origem da vida deles. É relação com o pai, mas muito relação de onde eles vieram. Nasceu de onde, meu querido? Nasceu do ventre da sua mãe. Respeita, agradece, honra, sabe? E aí essa coisa de nomear os sentimentos, identificar os sentimentos, vai ficando possível para eles. Porque, de outra maneira, não avança. E eu também acho que a gente só consegue ter uma expectativa de sobrevivência como humanidade se for nessa linha de curar as relações, porque
Como é que não faz sentido os homens nascem das mulheres, mas eles matam as mulheres, né? Mata muito. As relações são muito adoecidas, muito violentas. Ou então a questão do aborto paterno, né? Quando a gente está no campo do sagrado feminino, esse é outro princípio que eu não fui citando ponto a ponto, mas um princípio que eu acredito que todo o círculo de mulheres precisa ter é a empatia e o não julgamento. Quando você encontrar uma mana com problemas, você encontra outra mulher com problemas, primeiro se coloca do lado dela. Depois você pode fazer uma discussão interna. Mas diante do mundo, diante da sociedade, se coloca do lado dela. Só. Nem que não seja para fazer nada. E aí a questão do aborto, ela entra nessa pauta. É muito difícil para outras mulheres, para muitas mulheres aceitarem o fato de que a decisão só pode ser da própria mulher. A gente não tem direito de julgar. Com relação ao abuso sexual também. É muito difícil entrar nessa etapa de a vítima não quer culpado. Então, sabe aquela coisa de para de falar que a mana deu em cima do seu marido, que ela é vagabunda, né? Para com isso. Esse é o tipo de situação que adoece a nossa relação de uma mulher contra mulher e a gente precisa superar de uma vez por todas isso. Então, essa questão do aborto e do abuso sexual, ela está muito ligada às relações. E aí eu ia dizer da questão do aborto paterno, né? Se a gente não mexe nessa relação, nessa cura do masculino. Uhum. Não sei exatamente quantos, mas pelo menos uns 12 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na identidade, na certidão de nascimento. Mas é a mesma sociedade que condena a mulher que resolve não ter aquele filho. Então, assim, é muito difícil, né? Equilibrar uma sociedade, as relações sociais numa sociedade em que tudo bem para 12 milhões de pessoas não terem o nome do pai, porque o pai decidiu não ser pai, mas a mãe foi obrigada a ser mãe. Então, é isso, um pouco isso. A gente precisa, sim, olhar, e eu não acredito que a gente consegue avançar se a gente não estiver junto nisso. Mulheres e homens curando as relações para curar o planeta, para curar a humanidade. Com certeza. Eu só queria fazer um adendo que a gente também precisa olhar para esse lado do feminino, que existem, sim, mulheres que gostam de dar em cima de homens com relacionamento. E isso, inclusive, muitas vezes é uma carência dela, que precisa ser olhada. Um ponto a ser olhado. Que precisa ser olhado. Existem os dois lados da moeda e a gente não pode tampar o sol com a peneira ou dizer que só é o masculino. Os dois estão errando no caminho. Lógico que o masculino muito, muito mais, porque está matando, está fazendo coisas absurdas com o feminino. A gente precisa falar sobre a violência doméstica urgentemente, cada vez mais, mas a gente não pode negar que nós, mulheres, também temos sombras profundas a serem olhadas e mexidas em relações, né? Porque isso, na realidade, é parte do princípio de não compreender o que é a sororidade, que é eu não vou adentrar o teu campo sagrado para machucar você se eu não quero que faça isso comigo, né? Então, a gente precisa caminhar com esse olhar, né, de espaço sagrado, independente do masculino ou do feminino, mas a mulher precisa voltar a olhar para isso e saber que, sim, algumas de nós ainda não compreendeu realmente o que é a sororidade, porque a sororidade é eu te respeito em todas as suas direções, em todas as suas relações. Eu te respeito como pessoa no seu espaço sagrado, em tudo aquilo. E algumas mulheres não compreenderam isso. Acha que sororidade é só com a mana, sabe? Aquela mana do lado. Amar é aquilo, né? Ser luz, sororidade onde tem luz é fácil. Quero ver ser luz na escuridão. Exatamente. Quero ver ter sororidade quando uma mana sentar do seu lado e falar, engravidei, mas eu não vou poder ter esse filho. Eu já fiz isso. E tenho muita... Porque não cabe a mim julgar o caminho dela. Ou eu me coloco para acolher, ou eu me afasto. Se eu não dou conta de acolher, me afasto. Esse é o melhor caminho.
Mas é o maior desafio, né, Rose? Porque quando a gente entender o que é sororidade, aí finalmente a gente vai estar alcançando a nossa cura. Exatamente, porque sororidade é isso, eu te respeito. É sua vida, é a sua existência, e eu respeito esse espaço sagrado que é seu, para que quando eu emano essa informação para o universo, o meu espaço sagrado também vai ser respeitado. Proteja o seu direito. Pedir, né? Porque proteja o seu direito de ser você. Proteja o seu direito de ser dona do seu corpo. É o seu corpo, né? Seu corpo, suas regras. Exatamente, é a sua escolha, porque às vezes não tem nem a ver só com o corpo. Tem N motivos por trás da escolha, né? E não é só um corpo, é uma vida, às vezes, que está ali, que a gente precisa olhar. E a vida da mulher, né? Eu estou falando da vida dela, porque às vezes essa gravidez pode levar ela a um lugar muito, muito difícil de voltar. E a gente sabe disso. Porque ser mãe solo não é fácil, ser mãe solo num país preconceituoso muito menos, né? Então a gente precisa ter esse... Você não dá conta? Porque é muito fácil falar, por que não toma anticoncepcional? Por que isso? Cara, a gente precisa sair desse lugar. O porquê já foi. Sim. Já foi. Então, assim, o que a gente vai fazer a partir do agora? É a partir do agora que eu sou parte da solução. O porquê é fazer parte do problema. E uma curandeira faz parte da solução. Né? Ela olha pela solução. A outra pessoa já está com problema demais. Né? A curandeira tem que olhar e ser parte da solução. Sempre com amorosidade, sempre com delicadeza, sempre num olhar horizontal. Né? Ainda que eu seja contra qualquer opção da vida da outra, é a vida da outra e a minha. Eu sou contra dentro do meu campo de vida, não no campo de vida dela. Se ela me procurou, eu preciso me colocar a serviço, porque é para isso que eu entrei no caminho da curanderia, para estar a serviço. Não para... Ninguém me deu o martelinho de Xangô na mão para bater na justiça. Já tem um povo bom lá em cima que faz isso. Não preciso ser eu a carregar esse martelo, né? Eu tenho que ser o manto que acolhe e cobre. É isso aí. Assim, a minha leitura assim dessa coisa, principalmente quando vocês falaram do conflito entre mulheres e tal, é que assim, a minha leitura é assim, não se trata de dizer, não, estão todas sempre certas. O que trata-se de tomar cuidado na hora de ter uma raiva legítima, ter um problema legítimo, né, com a outra, tomar cuidado para não entrar no registro do patriarcado, quer dizer, não ter uma leitura machista daquilo ali. Exatamente. Acho que esse talvez seja o maior desafio. Na verdade, eu ia falar exatamente isso, que é um pouco que eu comentei antes. Por que os homens são machistas se eles nascem todos de mulheres? É uma pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo, principalmente quando a gente está no meio de um grupo de mulheres, né? Porque nasceram de mulheres, foram a maioria, né? Criados por mulheres, ou mães, ou vós, e mesmo assim, o predomínio nos últimos séculos do patriarcado é brutal, né? E aí a gente não tem resposta, mas a gente vai ter que lidar com esse fato, de que mais da metade da humanidade é mulher, são elas que dão à luz a outra metade, e a gente vive um desequilíbrio absoluto do masculino sobre o feminino. Tuca. Saídas que a gente vai encontrar, né? Então... Com certeza, com certeza. Tuca, põe meu nome no clã dos lobos aí, tá? Pode deixar, eu vou falar para os lobos. E eu vou fazer uma propostinha para vocês. A gente chegou no ponto em que é legal pensar em finalizar. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer para vocês, eu vou fazer uma coisa que, assim, eu estava pensando, caramba, eu queria fazer isso. Aí eu falei, mas tá difícil. Sabe o que é? É que eu fiz uma viagem um tempo atrás, aí uns poucos anos atrás, eu fiz uma viagem para o Nordeste, uma das muitas, eu amo o Nordeste,
E eu fiz uma viagem pelo sertão, que é uma coisa que eu adoro fazer, e com uma queridíssima amiga. E a gente conheceu uma parteira, benzedeira, rezadeira, curandeira maravilhosa, em Alagoas, quase Sergipe, ali entre os dois estados, ali, numa serra incrível que tem um cemitério quilombola antiquíssimo, é uma comunidade que foi reconhecida, foi uma das primeiras, talvez a primeira reconhecida, e que teve direito à terra por meio do reconhecimento como comunidade remanescente de Quilombo, e essa mulher incrível é a líder comunitária lá. E aí eu fiquei assim, caramba, me veio que eu quero fazer uma homenagem para ela. Mas aí o problema que eu estou enfrentando, mas eu já resolvi na minha cabeça, é que eu vou colocar o nome dela na descrição do vídeo, que eu vou pesquisar, vou encontrar, vou colocar na descrição do vídeo. E, enquanto vocês duas aí, cada uma pensa se tem uma última coisa que gostaria de falar, até pode ser um assunto diferente, totalmente livre, eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela e vou pôr umas fotos dessa senhora maravilhosa que eu conheci, só para ter um charme visual aqui e eu fazer essa homenagem que veio para eu fazer, assim, a essa mulher. Tá bom? Então, eu vou compartilhar. A gente pode continuar conversando, pode continuar falando, tá? Mas... eu vou colocar... Podemos ir para os finalmente, então? Sim. Bom, da minha parte, eu gostaria de ir para os finalmente, um pouco retomando o começo da nossa conversa, que é essa propagação, né, de círculos de mulheres, e de que maneira que isso está acontecendo, e quem é que está dirigindo, quem é que está conduzindo, que é um assunto que eu vou tocar agora, mas que evidentemente não vai dar para a gente se estender, mas quem sabe a gente faz um outro momento. Adoraria, Rose, para falar sobre ginecologia natural. Perfeito. Porque a ginecologia natural, eu entendo ela como uma parte desse movimento de cura do feminino, mas é uma estratégia fundamental que a gente precisa entender melhor e usar. Que envolve, né, esse resgate de conhecimentos e práticas tradicionais, ancestrais, e aí eu vou destacar aqui a doutora Bel Said, que é uma médica ginecologista do Rio de Janeiro e que eu já fiz alguns cursos, então ela é muito importante aqui no grupo. É uma médica que é uma militante também, uma resistência aí no campo do resgate do sagrado feminino, através do trabalho dela como ginecologista, e resgatando isso e dizendo que tratar doenças do feminino com plantas não é só tomar chazinho, é muito mais que isso, né? Envolve tudo isso que a gente falou até aqui e muito mais. Então, queria destacar ela. E aí, eu já, indo para o encerramento, falei de todas as mulheres que eu queria falar por hoje. E aí, fechando nessa questão dos círculos de mulheres, muita gente tem me procurado, acredito que isso acontece com a Rosa, muito mais que eu, inclusive, porque eu até agora, até recentemente, eu resistia muito aqui de falar para as meninas, mas a gente não vai se apresentar para ninguém. Mal a gente está conseguindo se limpar e se curar, dar uma segurada. A gente tem aqui na equipe uma consteladora familiar, que é a Natália, maravilhosa, bruxa, macumbeira, curandeira, e que sim, reivindica todos esses títulos com muita propriedade e maestria. A gente tem a Daniela, que é uma curandeira também, uma das guardiãs do sagrado feminino. A gente tem a Daiane, que tem uma história de superação incrível, de cura do feminino incrível, principalmente com relação a abuso sexual. Uma hora a gente vai escrever sobre a Daiane. E a gente tem a Valéria, que é jornalista, é uma mineira que tem um talento aí para curanderia também. É jornalista, e a Valéria vem há bastante tempo falando, Natu, que a gente precisa se colocar e dizer mais sobre o que a gente faz aqui. E eu tenho falado para elas, não, faremos isso, porque a gente não vai conseguir fazer do jeito certo. E o jeito certo que eu acredito é se limpando, se curando. Peraí, que abriu uma tela estranha para mim. Pronto. Se limpando, se curando, e aí é nisso
com o próprio útero em movimento, que a gente vai conseguindo acolher outros úteros e aí caminhando. Então, é devagar que a gente faz. Mas, ultimamente, eu falei para ela, tá, eu acho que a gente já consegue, vamos, porque também tem uma pressa com relação a isso, que é justamente o jeito que as mulheres vão acessar esse campo. E aí, para fechar, eu vou falar para vocês dessa obra, Manual de Ginecologia Natural, Manual de Introdução à Ginecologia Natural, da Pabla Pérez San Martín, é uma chilena. Ela é uma parteira tradicional, apesar de ter se formado em sociologia também, ela é uma acadêmica, uma investigadora social, mas ela é, antes de todas nós aqui, né, que já faz algumas décadas que tem algumas mulheres falando disso aqui, ela é uma das precursoras. E eu estou falando dela porque, e já dizendo desse encerramento, porque a maioria desses cursos, eu entro nesses cursos, que são vendidos pelas meninas, eu entendo perfeitamente que às vezes é o trabalho delas, elas são terapeutas, elas vivem disso. Mas antes de comprar um curso, pergunta onde foi que a Mana aprendeu. E aí a gente entra num outro campo perigoso, complicado, e que a Rosa escreveu, inclusive, recentemente sobre isso, e que nós reproduzimos aqui o texto dela, que é plágio. A maioria das meninas que estão vendendo cursos e jornadas e curas, não se vende cura, gente. Elas copiam a Pabla Pérez San Martín. Então, pega o livro, isso é um manual muito fácil de ler, muito fácil de usar em você. E é isso que ela fala. Testa em você, treina em você. Não indica uma erva para ninguém que você não fez em você. Para você indicar uma jornada de uma mulher dentro do útero dela, você precisa minimamente ter feito no seu próprio útero. Então, assim, pergunta para ela, legal que você está oferecendo esse curso aí, fiquei interessada, que cura que você alcançou com ele? Quantas curas você alcançou com ele? Vamos conversar sobre isso, as curas e o que talvez faz sentido para mim. Então, não entra em qualquer coisa, não é pílula, é jornada, é para a vida toda. Então, eu fecho aqui esse encontro maravilhoso com essa reflexão de, antes de entrar nessa jornada, saiba que é uma jornada, não é uma consulta e não tem comprimido. Esse é o caminho mais difícil. Então, sagrado feminino, da ginecologia natural, da cura do feminino, porque, afinal de contas, a gente está falando da cura da humanidade. A gente não está falando de cura da cólica que vem uma vez por mês. Ela é muito importante ser olhada, ninguém tem que ter cólica. Mas a origem dela é que a gente está falando. E é só na origem que a gente vai curar as relações. Então, manas, prestem atenção quem vocês estão seguindo. Tem muita mulher para ser seguida. E as mulheres que você pode seguir com segurança não vão te vender curso. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Né? Que nem a gente vê curso para benzedeira. Como é que você faz curso para benzedeira? Curandeira, curso para curandeira. Então, e aí quando a gente faz, né, o despertar, que é despertar mesmo a sua capacidade, que é sua, da sua alma, de realizar coisas. As pessoas querem certificado. Eu falo, como é que eu posso certificar um caminho que você não trilhou? Fazer um final de semana, seja lá do que for, fazer uma iniciação, um curso, não te torna algo. Te dá ferramentas para uma jornada, para que essa jornada te torne algo. Não é, como ela falou, não é uma pílula, não é aquela coisa da Matrix, toma azul ou a vermelha, e aí, né, expande o cabeção e vamos lá fazer. Não é assim. Uhum. Né? Fiz um curso de Reiki, ok. Você tem uma jornada para compreender de verdade essa frequência, essa energia, como ela age em você em primeiro lugar, para agir. Mas eu já fiz auto-reiki 21 dias. Auto-reiki é diferente de você compartilhar, de você doar e de você receber do outro. É a sua energia com você mesmo, auto-reiki. Então, assim, tudo é uma jornada. É bem o que ela falou, é uma jornada. Você não se torna uma curandeira da noite para o dia. A vida te coloca um dia e alguém te olha, você é uma curandeira.
aí você olha para trás e fala, caramba, aí você olha toda a tua estrada, olha todas as suas pegadas, vê quais são coerentes, você ainda vai tentar corrigir a história. Agora, copiar, né, falar, até papagaio fala. Então, os papagaio escuta e repete. Rose, Copiar uma terapia é a mesma coisa. Sim. Eu vou pedir para você encerrar esse vídeo, então eu vou falar umas coisinhas aqui a mais, e aí eu vou passar de novo a palavra para você, tá bom, Rose? Eu gostaria muito que você finalizasse. Bom, eu queria falar algumas coisas. Primeiro que esse eu acho que é o meu 19º vídeo nesse canal. Eu nunca aprendi tanto. Para mim foi incrível e é um sentimento de estar, sabe, recebendo coisas e trocando, assim, muito, muito bonito, que eu já tenho em relação a vocês duas, mas que agora foi demais, assim, ter vocês duas juntas, nós três aqui conversando. Flávio, Eu agradeço. deixa eu só complementar, que eu falei da equipe, né, das guardiãs aqui, Tá. E agora eu estou me lembrando que eu não citei a matriarca Amor, porque, na verdade, ela não é uma guardiã do Sagrado Feminino. A gente tem uma senhora de 70 anos aqui, a Dona Ione, que ela é guardiã do Instituto. Mas é uma herveira também, que é também guardiã do Sagrado Feminino. É muito mais que isso, mas ela também. Só para corrigir. Sim. Eu aproveito a deixa para fazer também as minhas homenagens. Foi muito bacana quando eu coloquei as imagens, eu espero que as pessoas possam ver, as imagens da curandeira lá do Nordeste, que eu vou colocar o nome na descrição. Você estava falando de ginecologia natural. E eu cheguei naquela comunidade procurando, tinham me falado dessa mulher incrível, eu queria conhecê-la, queria conhecer o Quilombo, a comunidade e tal. E aí só que eu sabia muito pouco dela. Uma pessoa tinha me falado, você tem que conhecer lá, ela é incrível. Mas eu não tinha quase nenhuma informação. Cheguei lá e ela me contou da história da vida dela e ela me contou a quantidade de partos que ela tinha feito. Eu falei, não é possível. Aí eu fiquei lá 3 dias e vi que era possível. E aí eu descobri que ela é uma referência para a OMS, que ela é uma pessoa reconhecida porque tem estudos feitos ali na comunidade dela e no entorno, porque havia uma questão que era assim, como é que pode uma região tão pobre em que todo mundo faz parto lá com aquela senhora e que certos problemas ginecológicos são muito raros aqui, muito, muito abaixo da média, né? Como é que pode, né? Tipo, aquela visão da medicina tradicional, tipo, né, uma coisa tão precária, né? Como é que... E aí foram lá estudar como é que ela faz as coisas e ela virou uma referência, tem tese sobre ela e tal. Então é uma homenagem que eu estou fazendo. Legal, eu nasci de parteira. Você nasceu de parteira, Rose? Nasci mais ou menos. Foi parteira que depois veio um médico do quartel, me tirou a força, porque segundo eles eu não queria nascer de jeito nenhum, né? Eu nasci de parteira, a mãe Joaquina que me pegou e eu cresci conhecendo a mãe Joaquina no interior lá do Piauí como mãe Joaquina, que todo mundo nascia pela mão dela como essa senhora. Que lindo. Que coisa boa. Então, aí só para completar as minhas homenagens, vamos fazer todas que a gente quiser. As minhas eu completo com a minha avó, Flávia da Silveira Lobo, que foi uma grande mestra para mim. E com uma que eu tenho que homenagear neste momento, depois da vivência que eu tive de sexta para sábado no Manderu. Viva Maria Sabina! Viva Maria Sabina! Minhas honras a ela. Então, eu já vou passar a palavra para a Rose, vou com aqueles pedidos. Quem está ouvindo, assistindo, está gostando, dê like, compartilhe, que ajuda o canal. É um incentivo que eu gosto muito de receber. É isso. Muito obrigado, Tuca e Rose. Foi maravilhoso conversar com vocês. Nossa, que bom ter vocês por perto, ter essa conexão com vocês. Rose, a palavra é sua para encerrar esse nosso encontro. Nossa, que responsabilidade encerrar esse encontro, né? Que coisa maravilhoso. Deixa eu agradecer, né? A Tuca, agradecer você pelo convite, por esse bate-papo tão maravilhoso, que eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem vão gostar muito, porque foi muito leve, foi muito fluido,
e muito profundo. Então, de novo, gratidão. Foi, nossa, horas assim interessantíssimas aqui, delicioso. Está passando muito rápido, aliás, por sinal. Eu só, assim, acho que talvez a minha última palavra seja um pedido, né? Um pedido a todas as pessoas, né? Que se olhem com um pouco mais de amor, que se reconheçam, né? Uns aos outros como irmãos de verdade, né? Como uma única família universal, para que a gente possa curar esse planeta da gente, das nossas mazelas, né? Das nossas angústias, das nossas prepotências, da nossa arrogância, que a gente tenha um pouco mais de olhar social para tudo. Tem muita gente com fome. Não adianta falar, né, da gente fazer círculo de sagrado feminino com florzinha na cabeça, se a irmã às vezes não sabe nem o que é a menstruação, como funciona, o que significa, e está com fome dentro de casa. A gente precisa olhar para o planeta de uma forma holística, né? Já que é para falar né, de uma terapia, já que é holístico o olhar, porque a curandeira tem esse olhar completo, corpo, mente, espírito, né? Coração, é tudo, não é separado, que a gente possa ter esse olhar no todo, pelos nossos irmãos em situação de rua, por nossos irmãos que estão passando por dependências químicas, inclusive o álcool, que você está aí nos seus botecos enchendo a cara, achando que isso não é uma dependência, que isso não faz mal. Reveja seus conceitos de droga, né? Reveja os seus conceitos de medicina, que a gente possa se olhar com mais doçura, que a gente possa se olhar com mais ternura, com mais compaixão, né? Porque empatia é você sentir a dor do outro, e compaixão é você sentir e fazer alguma coisa para mudar aquele cenário. Que a gente tenha mais compaixão pelo mundo. E é isso. E trazendo um pouco de política, Lula livre. Gratidão, gratidão. Gratidão. Fica aí também o convite para quem quiser seguir aí o Clã das Onças, está no Instagram, está no Facebook. Finalmente eu liberei a Valéria para criar as redes. Gratidão, seus lindos. Continue seu trabalho. Abençoado seja esse teu trabalho. Que que os pajés onça, né? Porque são os pajés, são os nossos pajés, que elas tragam a medicina necessária para a cura dessas mulheres, e que os pajés lobos tragam as medicinas necessárias para a cura dos homens, e esse instituto cresça, às vezes não em tamanho, mas que cresça em expansão de amor, e que cure, e que cure. Esperando você aqui, hein, Rose? A gente vai, pode deixar. Vamos combinar em breve. Gratidão, Liz. Gratidão. Axé, arroz. Arroz. LGBT. Saravá. Tchau, gente. Um beijo. Eita.